Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bora para mais uma aula do Departamento Pessoal. Conforme prometido para vocês, hoje a aula vai ser direto no sistema. Então a gente vai aprender passo a passo quando o funcionário, é admitido na empresa, como que faz o cadastro dele para poder gerar, rodar folha, rodar férias, 13º, fazer todas as obrigações e assim por diante. Então, para começar, eu vou entrar lá na aba de funcionários para ensinar para vocês como que é feito o cadastro de um funcionário, tá? Então a gente abre no cadastro, espera um pouquinho, aí ó, aí nós temos que colocar qual que é a empresa que o nosso funcionário vai trabalhar, e aí nós temos a guia, onde tem que cadastrar todos os dados do funcionário lá, dados cadastrais. Então a gente coloca o nome do funcionário, cartão do ponto, matrícula, os dados no geral, o celular, e-mail, o endereço dele, sexo, estado civil e assim por diante. Lá em cima nós temos outras guias que é dados contratuais. Nesses dados contratuais a gente já coloca quando que esse funcionário foi admitido, qual que é o tipo de admissão dele, o vínculo empregatício que ele vai ter, a natureza da atividade, se ele vai ser transferido de empresa, os dados para fazer a RAIS, lembram da RAIS que eu expliquei na outra aula? A parte de experiência desse funcionário, quanto tempo ele vai ter de experiência, e já algumas outras questões que é para rodar, a parte de fundo de garantia dele, tá? Então a gente tem lá embaixo algumas outras questões. Depois tem a opção, de informações da folha, onde nós temos já a questão do que? Qual que é o departamento, o cargo desse funcionário, tem lá o salário base. Se vocês lembram, lá em cima do lado da função tem o CBO, lembra que a gente falou muito do CBO também? Aí tem questões sindicais, se é para colocar dele. Daí tem as questões abaixo que é para o processamento da folha, se ele é um funcionário mensal, senhorista, assim por diante. Tem os dados para a DARF dele. E lá embaixo ó, tem o horário, qual que é o horário que esse funcionário vai fazer. Tá? Tudo isso é cadastrado aí. Aí tem umas questões de documentos do nosso funcionário, que a gente coloca. Lá já coloca CPF, identidade, tudo detalhado para ele, carteira profissional, aí número do PIS, se ele tiver, a gente tem que cadastrar, que é muito importante o número do PIS, e certidão civil também desse funcionário. Depois nós temos algumas informações adicionais. Nessas informações adicionais, nós temos lá se vai ter passagem para ônibus, aí tem que colocar o evento que é correspondente nessas passagens, aí tem a questão de complemento, se é já para fazer o pagamento dele, tem vale-refeição e outras informações que a gente pode colocar também. E também tem uma questão lá interessante que é o plano de saúde, tá? E por final lá tem a questão de gestão, tá? Essa parte de gestão, por enquanto, a gente não precisa, que é mais para nível de transferência entre empresa, empréstimo, entre outras coisas, tá? Então a gente pode mudar daqui a pouquinho para continuar essa nossa folha. Muito bem, pessoal, continuando agora, nós vamos fazer o contrato de trabalho daquele funcionário que nós acabamos de cadastrar. Então a gente entra lá no contrato de trabalho, vamos ver os contratos. Aí espera um pouquinho. A gente vai colocar a data, A gente vai colocar uma data meio afastada, porque a gente teve que cadastrar um funcionário um pouco retroativo, porque depois a gente vai calcular as férias dele, Então não adianta fazer um cadastro atual. Vamos avançar. Vamos escolher a empresa, que vai ser a empresa 1. E vamos rodar esse contrato. Aí, ó, tá vendo? Nós temos o contrato de experiência desse funcionário, coloca todas as informações, tá vendo? A gente aprendeu a ver o contrato, ó, o sistema faz pra gente automaticamente. Bem simples, fácil e prático, tá? Aí tem os termos direitinho de prorrogação, tá? Então agora a gente vai fechar. Vamos fechar aqui também. Agora a gente vai fazer a parte de admissionais, aquela ficha, de registro do empregado, onde coloca as alterações salariais, coloca a questão sindical. Então vou colocar a mesma data lá de novo para a gente ter uma data afastada para achar o nosso funcionário. Vamos colocar a empresa. Vamos lá. Essa primeira parte não interessa para mim. Atenção, ó. Também não. Aí, ó. Aí nós temos a ficha do funcionário. Lembra do livro de registro? Tá aí, ó. Esse seria o livro de registro do funcionário, tá?
Então tem todas as informações dele, onde o funcionário, quando é admitido, só vai pegar e assinar essa nossa ficha, né, de registro do funcionário, tá ok? É isso daí, pessoal. Agora nós vamos rodar a folha de pagamento do nosso funcionário. Então nós vamos pegar lá, colocar o nosso cálculo de folha. Aguarde uns instantes. O nosso funcionário lá, ele pode ser mensalista ou horista, então a gente coloca aqui essa opção que já vai rodar para todos, né? Vamos colocar a folha de agora. Coloca um intervalo, né, do período, do mês, do início ao final do mês. Vamos escolher a empresa. E vamos processar essa folha. Olha lá, processou o nosso funcionário. Vamos não, novo processo. Vamos ver como ficou essa folha de pagamento. Olha só que interessante, gente. Vocês vão ver que conforme coloca a folha, lembra que nós aprendemos a calcular a questão lá do INSS, fundo de garantia, IR, olha só aqui, ó. Quando a gente faz o cálculo, pronto, ele já faz tudo pra gente automaticamente, já mostra lá o total da folha, o total dos descontos, né? A carga horária dele tá lá na referência, 220 horas, né? Tá tudo bonitinho, a base para o imposto de renda lá embaixo, a base para IRRF, na folha lá 1.365. Para você lembrar como que chegou nessa base, você pega o salário, subtrai o INSS e chega nesse valor. Aí, ó, tá a folha bonitinho. Agora nós vamos fazer o quê? A parte mais interessante, que é o recibo de pagamento, chamado Orelite. Então a gente volta. Vamos voltar para chegar lá no nosso recibo de pagamento. Voltar mais uma vez. Ah lá, agora a gente vai para o recibo de pagamento. Vamos avançar. Avançar. Vamos ver como ficou o nosso recibo. Ah lá. Isso é que todo mundo gosta de receber, né? No final do mês. Ah. Aí tem todas as bases. Ó. Quando você recebe o seu recibo, né? O contra-cheque, tem lá. Lá na parte inferior, o saldo base, a contribuição para o INSS. Colocou já a faixa, né? Da tabela de contribuição. A base para o cálculo do fundo de garantia, qual foi o fundo de garantia do mês e a base lá do imposto de renda. Ó. E coloca lá o salário bruto, né? E o líquido do nosso funcionário. Tranquilo, alunos? Bem, pessoal, após nós termos rodado a folha de pagamento do nosso funcionário, nós precisamos rodar o quê? As obrigações, que vai ser o recolhimento lá do nosso fundo de garantia e do INSS. Então, para fazer esse processo, nós vamos pegar lá em obrigações acessórias e vamos rodar lá o nosso CFIP. É um processinho bem básico, tranquilo. A gente tem aqui as opções que nós vamos gerar. Selecione o tipo, né? Vai ser o GFIP. Vamos criar o relatório mesmo por enquanto. Só vamos dar lá um avançar. Não tem segredo. Referência, cada folha que você faz tem referência do mês. Já o sistema puxa automático. Bola para frente. A gente vai colocar qual a empresa. Vamos dar um avançar. Vamos concluir. Olha lá, tá rodando bonitinho. Pum. Aí, ó. Aí tá a guia de recolhimento do nosso fundo de garantia e informações da Previdência Social. Olha só, na prática é muito mais fácil visualizar do que na parte teórica. Tá vendo só? Agora, essa é a parte, né, do relatório. Agora nós vamos fazer o seguinte. O que vai para a Caixa Econômica? Como que eles vão ficar sabendo dessas informações? Então nós vamos gerar o arquivo. Só mudar aqui a opção para disco que ele vai gerar o nosso arquivinho que vai para a Caixa Econômica. Tem um localzinho que a gente vai salvar, né? A pastinha que vai ficar o arquivinho para depois colocar lá no sisteminha da Caixa. Aí vamos avançar. Não precisa colocar nada aqui e vamos gerar o arquivo. Vamos confirmar. Olha lá, o nosso arquivo foi gerado. Vamos verificar se o arquivo existe agora, ó, na pastinha. Olha lá, ó, o CFIP-RE. Aí, ó, todas as informações do funcionário tá aí dentro. A gente vai pegar, né? Depois tem um arquivo, um programa da Caixa, que esse daí a gente não tem como mostrar. O programinha da Caixa Econômica, que vai esse arquivinho com todas as informações, onde lá a Caixa vai depositar, né? Já a parte de fundo de garantia do funcionário e verificar se está tudo certinho também com com seu recolhimento do INSS. Tá ok, pessoal? Bem, dando sequência agora, vamos fazer o cálculo de férias desse nosso funcionário. Então a gente vem aqui para cálculo de férias. Vamos colocar a empresa do nosso funcionário lá.
qual que é o funcionário, né? Sempre em férias você tem que escolher qual que é o funcionário que está em férias. E é sempre bom ter um acompanhamento, um livro, alguma coisa com quem são os funcionários. Claro que o sistema também dá lá pra gente quem vai ser esse funcionário, mas é sempre bom ter anotado lá no caderninho. Ele já dá o período de referência, esse funcionário já dá para ver que ele tem férias em dobro aí. Então vai ser um valor bem alto, né, pra gente pagar. Vamos só processar aqui, confirmação. Vamos dar um OK. Olha lá, ó, tá vendo? Ele já pegou o salário do funcionário, já calculou que a férias está em dobro, então pagou 2 vezes. Já deu lá 1/3 das férias também, em dobro, né? E tá lá, bonitinho o cálculo, tá ok? Então o cálculo de férias é bem simples e prático também. Agora a gente vai pegar, vamos gravar aqui. Ele vai imprimir pra gente o relatório, né? Ou como se fosse o recibo, né, de férias que a gente assina quando tá saindo nas férias. Aí, ó, tá aí, ó. O recibinho de férias que o funcionário pega e assina no momento que ele tá saindo de férias. Ah, ele traz todas as informações, bonitinho. Tá lá, ó, o valor que o nosso funcionário vai receber. Tá ok, pessoal? Simples e prático. E agora, para a gente passar para a próxima etapa, nós vamos fazer o cálculo do 13º. Também é bem simples. Vamos calcular lá o 13º do funcionário. Primeira parcelinha. A segunda parcela não tem diferença, a gente só muda a data, né? A gente vai pegar o período que é o ano inteiro. Pagar lá no dia 30/11, né? Primeira parcela. 2020. Pagamento também dia 30/11. Opa, tá errado lá atrás, que você coloquei mês 1, mês 11. 30/11. Vamos lá. Trabalhar com folha de pagamento, gente, é bem simples. Não tem segredo, só prestar bastante atenção que o sistema ajuda muito, é muito mais prático. Vamos lá. Aí não precisou mexer em nada. Aí ele deu um relatório e agora vamos pegar o nosso 13º. Prontinho. Tá aí, ó, o nosso recibo do 13º. Já colocou a primeira parcela, né? O valorzinho já referente à metade do seu salário, que não tem desconto nenhum na primeira parcela. Somente na segunda parcela que tem todos os descontos de INSS, né? Se tiver imposto de renda também. A única coisa que ele desconta aqui é o nosso fundo de garantia da primeira parcela. Desconta não, né? Ele calcula o nosso fundo de garantia que vai para a conta do funcionário. Tá ok, pessoal? Bem simples assim. Muito bem, pessoal. Agora chegando quase que no final do nosso processo de folha, nós vamos fazer o cálculo. Cálculo não, vamos fazer o aviso prévio desse funcionário. Então a gente vai pegar aqui em aviso prévio. Vamos colocar lá o tipo de aviso, trabalhado, indenizado, vamos colocar trabalhado mesmo. Vamos visualizar, né? Opa, esquecemos da empresa, né? Empresa 1. Vamos visualizar o aviso desse funcionário. Assim. Aí, ó. Prontinho, ó. Aí tá o aviso do funcionário, já colocando todas as informações dele, o tipo que ele, se ele vai ter redução ou ausência de 7 dias, ele só assina isso aqui e pronto, acabou. O funcionário já cumpre o aviso dele. Então agora nós vamos fechar aqui e vamos fazer a rescisão desse funcionário, né? A parte chata para o funcionário, que é a rescisão contratual dele. Então vamos lá, calcular a rescisão dele. Vamos colocar a empresa, o funcionário e vamos lá. Ele já faz uma simulação aqui, né, dos dados do que vai ser colocado, qual que é o motivo que a gente vai colocar, se é por justa causa, sem justa causa. Tá. E vamos rodar essa nossa rescisão.
Sisteminha um pouquinho devagar, porque é muita informação dentro dele. A gente vai processar. Essa é uma confirmação que o sistema dá, né, por garantia. Se bem que toda rescisão a gente pode voltar, né? Num momento ele só vai executar no momento que a gente grava. Ah, ele deu todos os cálculos, né? Aí se você ver, tá tudo ok certinho, a gente grava e vamos verificar agora lá o nosso formulário de rescisão. Ele está só confirmando aqui quem que é o funcionário. Marquei ele, vamos lá. Agora está lá o término de contrato de trabalho. A gente visualiza. Prontinho. Aí, ó. Esse é o termo de rescisão do funcionário. Também muito fácil fazer o processo no sistema, muito prático. Tá ok, pessoal? É isso daí. Muito bem, meus alunos. Desculpe o mau jeito aí, mas acabamos nosso departamento pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse curso. Fique com Deus. Um ótimo dia a todos vocês e bom aprendizado aí. Alô!